Combatentes na Fé. A paz de Jesus e o amor de Maria. Nós estamos aí com a transmissão hoje ao vivo e vamos hoje partilhar e falar sobre o nosso carisma, partilhar um pouco da nossa identidade. É muito importante a gente estar levando o nosso carisma para outras pessoas, para as pessoas que estão aqui hoje, recebendo a formação, entendendo um pouco mais essa realidade de combatentes na fé, e também você que está aí nos vendo, porque através de um vídeo como esse, pessoas podem assumir uma vocação e podem ter um chamado. É muito importante isso. O Gilvan que está aqui, hoje presente aqui conosco, está na missão do Pernambuco. Essa missão que nós estamos hoje é a missão de Pernambuco, Nova Água Preta. Eu estava na missão, nossa fraternidade começa em Candeias, na Bahia. Então tem outros irmãos que estão lá. E nós estamos agora nessa missão aqui desbravando. Estamos indo aí já para o 7º mês aqui nessas terras do Pernambuco, evangelizando, levando a palavra de Deus. Ontem fizemos um grande louvor aqui, foi muito bom, bem interessante. E hoje nós vamos levar o nosso carisma. E eu falo do Gilvan porque o Gilvan, ele veio para cá, que ele acessou o YouTube procurando uma comunidade onde ele ia fazer uma experiência e de repente olhou várias comunidades. E de repente, quando olhou um vídeo no YouTube, eu estava pregando, ele começou a sentir ali vontade de chorar e falou: é aqui que Deus me chama, é para cá que eu vou, é para cá que Deus está me chamando. E está aí, já indo para o 2º ano já de perseverança no caminho de Deus. Então foi através do meio de comunicação. Então a importância que a gente tem do meio de comunicação. A mesma coisa aconteceu também com o irmão José, que escutando as pregações ali, e escutando as pregações, despertou querer conhecer a comunidade. Hoje já está conosco aí, já 7 anos, perseverando na presença de Deus. Então são as pregações que vão motivando. O Ezequiel também, a mesma coisa. Então foram vocações que vão sendo despertadas para Deus. Eu quero começar agora, vamos rezar, entrar na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela possa vir em nosso auxílio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, ela possa interceder por cada um de nós. Eu quero falar também da realidade do nosso livro. Você já tem que estar acompanhando aí o nosso livro pela Eclésia, o livro que foi lançado agora, A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. É o meu livro agora que saiu, que você já possa estar procurando aí nas editoras, nas livrarias, que vai estar sendo distribuído aí para todas as livrarias do Brasil, tá bom? Vamos lá. Eu quero começar com a base bíblica na palavra do Senhor, que é a palavra fundamental, que é lá de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Falando de carisma combatentes na fé. Essa palavra é a palavra que norteia o nosso carisma, que dá o direcionamento. E essa palavra,
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: São Paulo está no final da sua vida missionária, já é um homem idoso. Inclusive essa passagem agora, nesse último filme de Paulo, Paulo cita justamente esta passagem. O filme mostra muito essa realidade de Paulo como um combatente, como um guerreiro, realmente lutando pelo Evangelho. E essa palavra é a palavra que norteia o nosso carisma. É a palavra bíblica onde nós estamos respaldados. Então diz assim o texto bíblico: Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Então, essa palavra é a palavra que realmente norteia o nosso carisma. E quando São Paulo fala combati o bom combate, para nós, da Combatentes na Fé, para nós, o combate, ele nunca é ruim. Para nós, o combate nunca é ruim. Para nós, o combate não pode ser um combate pesado. Não, para nós, o combate, ele é sempre bom. Passar pelas dificuldades, passar pelas provações, sempre com alegria na alma, no coração, sempre sabendo que Deus está à nossa frente, sempre sabendo, enfrentando os desafios e movendo, acreditando. Ontem mesmo foi uma realidade dessa. O que aconteceu aqui? Chovendo, a gente armou uma realidade de todos aqui fora, um evento que não poderia dar a ninguém, porque era o primeiro evento aqui que nós estamos fazendo. Aqui não tem cultura de evento, então poderia aqui não dar ninguém. E se desse ali uma pessoa, ou se tivesse só os membros da comunidade que estão hoje aqui, os membros que estão hoje aqui na casa, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7. Nós estamos em 7 pessoas, 8 comigo. Então, se tivesse aqui 7, ia ser 7 pessoas que eu ia estar pregando. Tivesse uma pessoa de fora, eu ia pregar para uma pessoa de fora. Isso é a realidade do Combatentes na Fé. Nós não estamos pautados em números, em quantidade. Eu quero uma quantidade para louvar, eu quero uma quantidade para buscar Deus. Não tem quantidade. Tem disposição de querer evangelizar. Porque eu creio que uma pessoa transformada, ela pode transformar o mundo. Uma pessoa que for realmente alcançada pela palavra de Deus, porque se essa pessoa for Madre Teresa de Calcutá, se for como uma Madre Teresa, se for como um São Francisco de Assis, se for como uma Santa Bernadette, se for como um São Francisco Xavier, um Santo Inácio de Loyola, um Santo Agostinho, essa pessoa vai impactar o mundo. Então, para nós não temos que estar preso à quantidade de pessoas, a essa realidade. Nosso carisma é realmente evangelizar, independente de qualquer coisa. Para nós, o combate é sempre bom. Você viu aquele filme Os 300 Esparta? É o nosso carisma. O nosso carisma é aquele filme. Por quê? De uma forma simbólica. Porque os 300 Espartas, eles são os guerreiros que, independente se eles vão morrer, eles estão no campo de batalha e estão sorrindo. Enquanto aqueles outros soldados que não estão acostumados com a guerra, não estão acostumados com o combate, o que acontece? Logo, qualquer combate ele tem medo. Acontece uma coisa, minha Nossa Senhora, né? Cruz Credo, Ave Maria. Então a pessoa, ela tem um trauma profundo de combate, porque ela tem medo que o inimigo vai fazer isso, o inimigo vai fazer aquilo. Você já entrou na dinâmica do medo do diabo. Você tem medo de alguma pessoa da sua família, você tem medo de algum parente. Meu irmão, foca em Deus. É isso que você precisa. Ou você foca em Deus, ou você vai ser uma pessoa que tudo você vai caminhar com medo. Aí o inimigo já fala, pronto, aquele ali já sabe como é que é. É apertar alguém da família dele, é apertar um parente. É assim que funciona.
O inimigo, ele não vai parar. E nós também não. Então você não tem que... A única coisa que você tem para você vencer o demônio é você falar, eu não tenho medo. Se você colocar isso na sua mente, pronto, você venceu ele. Não vai ter mais poder na tua vida. E mesmo que você tenha medo, aí você não fala, mas você fala dentro de você, eu não tenho medo. Você tem que se ficar convencendo que você não tem medo. Você tem que se convencer. Então essa é uma realidade de ser combatentes na fé. Porque tem pessoa, já aconteceu dentro da comunidade, a pessoa falar que vai vir para a comunidade. Quando ela está vindo para a comunidade, ela foi assaltada. Ela foi assaltada, levaram o dinheiro dela, levaram o que ela tinha. E aí, para ela chegar até a comunidade, ela teve que começar a pedir. Já entrou no carisma. Ela já começou a pedir, começou a entrar no carisma. E eu já estava forjando a pessoa, só que a pessoa não entende. Ela já vê um trauma, ela já vê uma dificuldade, ela já vê, nossa, o que aconteceu comigo? Aí a pessoa chegou à noite, de manhã ela pegou a bolsa e pegou e foi embora. Ou seja, o inimigo com um robozinho já colocou a pessoa, deu um checkmate na pessoa. Por quê? Porque a pessoa, qualquer coisa, é um sopro. Às vezes eu pegando o caso de libertação, o demônio fala, essa pessoa aí, aquela pessoa que estava na sala, não aguenta um sopro comigo. Então, realmente, tem pessoa que não aguenta um sopro de Satanás. Por quê? É a pessoa que não reza, é a pessoa que não tem força espiritual, é a pessoa que não está na palavra, é uma pessoa que não está na Santa Missa, não está se fortalecendo por uma vida sacramental, uma confissão. Então o que acontece? Ela não aguenta o arrojo. Ser combatente na fé precisa aguentar o arrojo. Você precisa aguentar o combate. E não é ser só combatentes na fé, não. Qualquer carisma de qualquer comunidade. Aonde você for, vai ter combate. Aonde você for, vai ter realidades que vai estar acontecendo, aonde você vai ter o mundo da adversidade. Jesus Cristo falou isso. João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Ele não falou, no mundo, como o jovem fala, fica tranquilo, suave na nave, de leve na neve, de boa na lagoa. Jesus não falou essa linguagem juvenil. Jesus Cristo falou, quem quiser me seguir, pega a tua cruz, vem, segue-me. Cruz, dificuldade, problemas. Agora, tem consolações? Tem consolações. A gente recebe consolação, porque também só viver numa cruz perpétua, só quando Deus vê que a pessoa está num grau de santidade, fala, isso aí eu vou colocar para a masmorra. Aí Deus permite. Como aconteceu com muitos santos, como o cardeal François Vantuan, que viveu 13 anos numa cela na China, que era bispo, trancado, extremamente a santidade. Celebrava a missa com na palma da mão, uma gota do preciosíssimo sangue na mão, uma gota de vinho na mão. Ele celebrava a Santa Missa. Cardeal François Vantuan. Viveu preso. É uma realidade, existiu realidades de cristãos que realmente fizeram essa experiência e foram realmente, viveram, mas é um grau de santidade. É que de repente Deus está olhando para você e fala, essa pessoa, ela aguenta viver realmente um grau profundo. Nós, como somos crianças ainda na fé, Deus ainda está falando não. Deus ainda está olhando, não, está tranquilo. Então nós temos o que? Refrigérios, Deus vai dando consolações, Deus vai dando refrigério, Deus vai dando ali um momento ou outro. Mas tribulação sempre tereis. Isso aqui é normal. Aqui dentro da comunidade, os irmãos que estão aqui conosco, é normal ou não é? Viver aqui dentro da comunidade com o combate espiritual. Para nós é uma coisa normal. A flecha está voando e a gente está dando risada. Entendeu? Tá coisa que está acontecendo, a nuvem está cinza, a chuva está caindo e eu estava rezando ontem falando, eu vou ver estrela amanhã. Hoje
hoje à noite eu vou ver estrela. E graças a Deus, Deus permitiu. Mas poderia não ter acontecido. Mas a nossa fé move, né? Vai rezando, o poder da oração, né? Faz com que as coisas se abram e Deus age poderosamente. Então aqui, nessa palavra, para São Paulo não vê o combate como uma coisa negativa. A pior coisa é um cristão que tudo murmura, que tudo reclama. Tá ruim, a missão tá ruim, tá difícil. Ah, porque não tá dando certo. Ah, porque as pessoas não estão dando doação. Ah, por isso, por aquilo. Irmão, abraça a sua cruz, passa o óleo de peroba e vamos para a guerra. Passa o óleo de peroba e vamos para a guerra, vamos pedir, vamos correr atrás. É isso que acontece, viver da providência, viver do sobrenatural. Aqui na Combatentes na Fé é assim. E é nessa passagem que nós vemos que todo combate para nós é um bom combate. Tem aquela frase de São Clemente Romano, que é a frase do primeiro da igreja primitiva, onde os cristãos estão sendo perseguidos de todos os lados. Ser cristão é ser mártir. E aí São Clemente Romano diz assim: de fato estamos na mesma arena e o mesmo combate nos espera. De fato. É um fato. Olha o que o São Clemente está falando. É um fato. O que é um fato? Uma coisa evidente. Uma coisa lógica, clara. Nós estamos no combate. Se você não entendeu o combate espiritual, você não entende nada do que é ser católico. Tem pessoa que ela está numa batalha e ela não entende nada. Ela não tem Se você não entende que a sua Bíblia é uma espada, você não entendeu nada ainda do que é ser católico, do que é o combate espiritual, de você entrar numa batalha, numa peleja, de você começar a orar e falar: não, eu vou obter a vitória no nome de Jesus, pela palavra de Deus, no momento da sua angústia, da sua dor, da sua dificuldade. Porque, ser cristão e não ter nenhuma dificuldade, que mérito você vai ter como um soldado de Cristo? Nenhum, você não vai ter nenhum mérito. Se você não for um guerreiro de Deus, você não vai ter nenhum mérito. Você é um soldado mulambo. Então, dentro da Combatentes na Fé, a mentalidade é de guerreiro. De fato, estamos na mesma arena e o mesmo combate nos espera. Quando São Clemente está escrevendo isso, ele não está escrevendo como poesia, não. Ele está escrevendo o que é a arena. Eu vou te descrever o que é a arena. A arena era onde não tinha como você sair dela. Não tem como você fugir. Ah, amanhã eu vou embora. Não, a arena era o lugar onde ficavam os gladiadores. Que eles lutavam até morrer. A arena é isso. A arena é onde os cristãos foram lançados. A mesma arena dos gladiadores era onde os cristãos eram lançados e eram devorados pelas feras. Eram mortos, eram queimados, eram crucificados, eram torturados de milhares de maneiras. Isso é uma arena. É isso que São Clemente está dizendo. De fato, nós estamos na mesma arena. O que São Clemente está dizendo? O mundo é uma arena. O mundo é uma arena. Você não está na Disneylândia. Você não está no parque lá no sul do Beto Carreiro. Você não está nessa realidade. Uma arena é um combate espiritual. Você precisa ter essa mentalidade. O que está acontecendo comigo é um combate espiritual. Evangelizar, você tem que combater. Você acha que você vai na boca do inferno, na boca do leão, do inimigo? Ele já está destruindo uma alma que está cativa. Você bota a mão, arranca a ovelha e ele não vai fazer nada com você. Ele vai falar: tudo bem, leva essa ovelha aí que está tudo certo. Não é assim que funciona. Vem os contra-ataques. Tem hora que nós estamos blindados, tem hora que Deus protege, tem alguma coisa. Agora, uma coisa é fato. Às vezes Deus vem o quê? Às vezes o inimigo vem aonde? Nos bens materiais. Quantas vezes vem no bem material da comunidade? Num acidente de carro, em uma realidade que toca
numa realidade financeira dentro da comunidade. Ontem mesmo, que a prova, não vamos muito longe não. Ontem mesmo, o pessoal que veio evangelizar aqui da comunidade Resgate, lá da cidade de Bonito, a mola do carro deles quebrou. Então a mola quebrou. Então olha só como é a realidade. O diabo é assim, ele quebra as coisas. Glória, glória a Deus, aleluia. O diabo e o desastre humano também. Então o que acontece? A mola do carro quebrou. Então o que? Um prejuízo, né? Um prejuízo. Então às vezes o inimigo ele vai na parte financeira. Mas se você crê em Deus, Deus ele vai prover. Eu sou experiência própria disso. Deus é um Deus da providência. Talvez você está vivendo isso na sua vida. Talvez você está vivendo essa realidade e você está falando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então você está no caminho certo, irmão. Você está no caminho que está passando pela prova, porque de atrás de uma grande prova existe uma bênção de Deus para nós. Atrás de uma grande provação. Nós aprendemos isso dentro da Combatentes na Fé. Atrás de uma grande provação existe uma grande bênção de Deus. Atenção, povo de Deus, Missão Candeias, Combatentes na Fé, Missão Salvador, Missão Rio Grande do Norte, Natal, todos vocês da Combatentes na Fé, Missão São Francisco do Conde, todos vocês, atrás de uma grande tribulação, existe uma grande bênção. Eu canso de falar isso. Os irmãos aqui que estão mais antigos aqui, sabem, o irmão José, quantas vezes eu falei isso, não foi? Ezequiel, quantas vezes falei a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, parece um mantra, né? Você fica repetindo toda vez, formação é assim, você tem que ficar repetindo toda vez a mesma coisa, para que as pessoas possam fixar. Tem um monte de gente aí que cantar é bonito, né? Aí canta, quero ir para a cruz, quero ser crucificado. Aí tinha um irmão que veio uma vez fazer experiência conosco, ele falou, eu quero ser crucificado, eu quero a cruz. Eu falo, rapaz, não pensa isso aí não, que você não vai aguentar viver. Não, porque eu quero a cruz. Depois a cruz veio, a pessoa começou a ficar gritando, pedindo misericórdia, porque não aguenta. Então não peça uma coisa que você não vai aguentar viver. Peça para Deus fortaleza, peça para Deus discernimento, peça para Deus uma palavra-chave dentro da Combatentes na Fé, que é usada por Santo Afonso de Ligório e por vários outros santos, chamado perseverança final. É isso que a gente tem que pedir. Porque começar, está todo mundo começando. Tem milhares de comunidades começando. Agora me diga, qual é delas que está perseverando até o fim? Eu vou perseverar até o fim? Eu não posso falar isso para você agora. Eu peço na oração. Senhor, me dá a graça. Seria muita soberba eu chegar agora e falar, não, eu vou perseverar até o fim. Não, Senhor, me dá a graça. Se colocar na posição de humildade. Então tem muita coisa acontecendo. Mas quem de fato vai perseverar até o fim? São Jerônimo, uma frase que eu gosto muito de São Jerônimo, repito constantemente nas formações, muitos começam bem, mas poucos perseveram até o fim. Muitos começam bem, mas perseverar é para os santos. Perseverança é para os santos. Você perseverar na fé, você aguentar firme, você passar por dificuldade. Pensa que a gente não tem dificuldade? Pensa que às vezes a gente está aqui na comunidade e a gente não chora? Não passa por momentos difíceis? Não passa por deserto? Momentos de tentação? Tudo isso nós passamos, graças a Deus. É um sinal que o inimigo ainda está vindo tentar a gente. Porque o difícil é quando nós estamos entregues, abandonados, que a gente já não está abandonado, não tem mais vida de santidade.
Se a gente perder o foco da santidade, irmão, já foi. Se você não tiver o desejo de viver a santidade como um combatente na fé, irmão, eu quero ser um combatente na fé. A base para você ser um combatente na fé é o desejo de santidade. Se você não tem o desejo de santidade, fique na sua casa. Não venha para combatente, não. Porque a primeira coisa que você precisa querer é falar, não, eu quero ser santo. E falar como Francisco de Assis e como São Domingos de Gusmão e como Santo Inácio de Loyola. Serei santo e santo de altar. Eles falavam assim. Não é apenas uma santidade assim piedosa, não. Eu quero ser santo e santo de altar. Isso é preciso brotar no nosso coração. Se a gente perder esse ideal aí, irmão, nós vamos perder toda a mística com Deus, toda a realidade com Deus. Outra realidade muito forte da Combatentes na Fé, eu já falei em outros momentos, é ser guardião da fé. Nós somos guardiões da fé. Nós precisamos guardar. Hoje a fé está adulterada. Hoje a fé está carcomida em muitas realidades. Existem muitas pessoas na periferia da fé, na marginalidade, com mentes perturbadas e distorcidas do que é a verdadeira doutrina da Igreja Católica. Tem um monte de gente dentro da igreja que tem cada mentalidade que chega a dar um arrepio. Quando você ouve, você, rapaz, você pensa que é um herege que está falando. O cara está falando que ele é católico. Uma vez eu fui ver, quando saiu aquele filme O Código da Vinci, aí quando saiu o Código da Vinci, aí eu estava num lugar, se eu não me engano era uma farmácia, aí tinha uma ministra da Eucaristia. O filme da Vinci, o Código da Vinci, ele inventa coisas, é um romance, ficção, pega um monte de coisa, desde o gnosticismo, e vai pegando as teorias do Santo Graal, e ele faz uma salada de fruta tão pesada, e aí quem vê o filme pensa que aquilo é realidade. Aí ele começa, em vez de acreditar na Sagrada Escritura, no que a igreja diz, ele começa a acreditar no que Satanás está colocando, do que o mundo está colocando, o que as pessoas que têm raiva da igreja estão colocando, qual é a mentalidade do mundo que estão colocando. Aí daqui a pouco eu estou lá, aí a mulher, de repente, tocamos nesse assunto do filme, a mulher que é ministra da Eucaristia fala, o que tem se Jesus teve um caso com Maria Madalena? O que tem? Então assim, olha só o absurdo aonde vai chegando, e é a pessoa que é ministra da Eucaristia. Então você vai vendo a mentalidade de certo tipo de católico, católicos raquíticos, anêmicos, católicos café com leite, pigmeus. Então nós precisamos aprender verdadeiramente qual é o caminho que nós estamos direcionando. O caminho da igreja. O que a igreja fala? Roma falou assunto encerrado, é Agostinho que está falando. Então nós temos que obedecer à voz da igreja, à voz do magistério. Aquilo que você não entende, vai estudar, vai buscar, vai compreender, vai esclarecer, vai tirar as suas dúvidas. Não vai abraçando o que o mundo diz, mas o que a igreja fala. Esse é o nosso carisma. O nosso carisma é ser guardião da fé. Nós temos uma máxima que diz assim: combater o bom combate, como igreja militante, e guardar a fé, levando assim os homens ao coração da Santa Igreja. Eu quero comentar essa frase. Como essa frase, ela nasce? Muito tempo, os irmãos da comunidade ficavam me cobrando como que um resumo do que realmente resume a comunidade. E há muitas comunidades que têm um resumo profético e nunca
passou muito tempo, e até anos, e Deus não colocava no meu coração. E eu rezava e não vinha. E eu esperei pacientemente. Às vezes os irmãos questionavam, tal, falavam. E eu aguardei no Senhor. Um belo dia, quando eu estava ainda na faculdade, você vê como Deus inspira. Às vezes você está rezando, não vem uma coisa. Às vezes você está do nada, vem. E de repente eu estava na faculdade, com um caderno na mão, e de repente eu comecei a escrever. A inspiração veio. E a inspiração veio, e veio essa frase. Essa frase, o começo eu já expliquei aqui para vocês. Acabei de explicar para vocês aqui a primeira parte, que é o soldado a partir da perspectiva de Paulo. Então é o soldado a partir da perspectiva de Paulo. Combater o bom combate. Expliquei para vocês de uma maneira mais simples, mas expliquei. Como igreja militante. Sabe o que as pessoas estão esquecendo? Que a igreja é militante. Que a igreja está em combate. Que a igreja está em profunda guerra contra os principados e potestades. Que nós estamos em uma guerra constante contra 3 inimigos, baseado em São João da Cruz e outros santos, que é a carne, o mundo e Satanás. Nós estamos numa guerra perpétua. Não tem aqui na terra esse paraíso que muita gente está buscando aí. Não conheço. Esse paraíso que as pessoas estão buscando fora da cruz, eu desconheço. Eu conheço que o Calvário é o nosso paraíso. É uma frase que eu escutei de um padre. Ele pregando, e ele falava: o Calvário é o nosso paraíso. Quais as dimensões da igreja? A igreja gloriosa, que é a igreja triunfante, a igreja dos santos e dos anjos gloriosos que já passaram pela morte. A igreja padecente, que é a igreja do purgatório, que está padecendo. E a igreja aqui na terra é a igreja militante. É a igreja que está em combate. É a igreja que está indo para cima. É a igreja que está avançando em ordem de batalha. Então o soldado, ele está no campo de batalha. Se ele não colocar isso na cabeça dele, de um modo cristão, isso não é carisma da combatente na fé apenas. Ah, porque isso é carisma da combatente. Não, isso de uma maneira talvez que nós colocamos com evidência. Mas isso é a realidade de todo cristão. Ele tem que viver esse combate. Os padres do deserto viviam constantemente. A igreja primitiva vivia constantemente. A igreja de todos os séculos, a igreja do período apostólico, vivia isso. A igreja dos padres apostólicos, dos padres apologistas, viviam isso. A igreja período niceno vivia isso. A igreja do período medieval viveu isso. A igreja de todos os períodos vivemos. Todos nós vamos viver o combate espiritual. Por isso a igreja, ela é militante. Por isso nós somos militantes. A igreja peregrina. Aí vem guardar a fé como igreja militante e guardar a fé. Por que como igreja militante? Me incomodavam as realidades da igreja. Quando eu via na igreja, eu vi um monte de gente falando em ecumenismo. E é uns falsos ecumenismo que tem hoje dentro da igreja que tomou conta da mentalidade. Tem gente que foi cozinhado pelo falso ecumenismo. A mente dele está totalmente cozinhada pelo falso ecumenismo. Aí ele acha que ele tem que ser bonzinho com todo mundo. Irmão, essa minha ficha caiu no começo da minha conversão. Quando falava de ecumenismo, o pessoal falava, não, é ecumenismo. Aí o ecumenismo, aí a igreja, vou dar um exemplo, igreja protestante, aí chamava, faça uma visita lá na minha igreja. Aí no começo, eu era inocente. No começo eu era inocente. Aí eu achava que eles iam visitar a minha. Aí no começo eu ia à igreja, lá visitando a igreja protestante. Aí começava a orar.
A gente teve até coisa cômica que aconteceu comigo. Uma vez o cara falou, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão. Porque todo dia eu quero Jesus para minha vida. Aí o cara veio no final do culto, tinha acabado, falou, oi irmão, parabéns, graças a Deus você aceitou Jesus. Foi todos os dias da minha vida. Todos os dias ele me aceita, ele mais me aceita do que eu aceito ele. Ele falou, não filho, eu sou católico, apostólico, romano, mariano de tradição, roxo, consagrado, escravo de Nossa Senhora, escravo da Virgem Maria pelas suas mãos e a Jesus Cristo. É essa a realidade. Aí eu caí na minha inocência que eu queria fazer ecumenismo, mas na verdade eu só tomava pau. Só paulada na cabeça. Não tinha negócio de ecumenismo. Então hoje existe um falso ecumenismo, que as pessoas acham, irmão, ecumenismo, a pessoa tem que aceitar você. Tem que aceitar você com o seu rosário, tem que aceitar você com a sua cruz, tem que aceitar você com a imagem de Nossa Senhora. O verdadeiro ecumenismo é isso. Agora fica um bando de pessoa que quer fazer ecumenismo, aí faz uma roda, não, vamos rezar. Não, vamos rezar o Pai Nosso. Não, e a Ave Maria não vai rezar? Então, se um protestante não quer rezar, ele quer fazer ecumênica, ele tem que pelo menos silenciar e aceitar. Beleza. Não é obrigado a rezar a Ave Maria, não é a crença dele. Agora, respeitar é. Respeitar é. Aí ficam os católicos que vai inventando um monte de situação. Por isso que quando eu falo guardar a fé como igreja militante, é isso. Porque hoje existe um monte de gente que já não tem mais a fé autêntica. Tem um monte de católico aí que tem dúvida de coisas das imagens, aí começa, não, purgatório, não, realmente isso foi uma coisa. Na minha cidade aconteceu isso demais. Um monte de católico que tinha mentalidade protestante, que gostava de música protestante, que gostava de literatura protestante. Aí daqui a pouco eles ficavam, não, realmente o purgatório foi uma coisa que a igreja introduziu, não, realmente eu não concordo com essa realidade das imagens, é muita imagem mesmo dentro da igreja, é muita coisa. Aí daqui a pouco sabe onde estava? Lá no culto protestante. Deixava a igreja católica e ia para o culto protestante. Isso é um falso ecumenismo dentro da igreja. Essas pessoas que ficam aí querendo aceitar tudo da igreja protestante. E não é só isso. Aí vai várias outras realidades que as pessoas querem entrar aí no mundo ecumênico. Eu estou dando um exemplo apenas. Mas existe milhares de outros. Nós estamos vivendo hoje, o povo está tudo confuso. Aí eu percebi o quê? Que o católico só apanhava. Não, calma aí, o católico só apanha, ele não questiona, ele não vai para cima, não, calma aí. Por isso os apologetas. Por que é os apologetas? Os apologetas, eles vão defender a igreja. Tem gente que não defende a igreja. Tem um pessoal dentro da igreja que foi definida pelo padre Paulo Ricardo como os neoprotestantes, né? O que é os neoprotestantes? Definido, não é isso? Pelo padre Paulo Ricardo. O neoprotestante é aquele católico que fica dentro da igreja, aí ele gosta de livro protestante, ele gosta de literatura protestante, ele gosta de música protestante, tudo que é do mundo evangélico ele gosta, ele vibra. A música da igreja católica não presta para ele, os livros da igreja são fracos, a igreja não fala sobre as coisas mesmo, o bom é o culto, não é a missa. Aí tudo ele inverte. Só que aí ele é um problema, porque ele não sai da igreja católica, ele permanece. Esse é terrível, irmão, porque aí ele fica disseminando as heresias dentro da igreja. Você fala da igreja, tem gente que fica com raiva. Você está falando da igreja, você está defendendo a igreja, você está amando a igreja,
Você está denunciando a falsa doutrina, você está denunciando as heresias, o cara está com raiva que você está defendendo. Ele fica com raiva. Agora, quando as pessoas de outros lugares e de outras denominações falam da igreja, ele não tem um pingo de dor. A mente dele está tranquila, estão descendo a malha, estão descendo a ripa dentro da igreja, estão batendo em Nossa Senhora, falando de Nossa Senhora, fala dos padres, fala do Papa, fala de tudo. Aí você fala, não, isso é normal. Aí quando você fala da igreja, que você denuncia o mundo protestante, não, isso me doeu. Você já é um protestante dentro da igreja. Talvez você já é um protestante dentro da igreja. Por isso, nós da Fraternidade Combatentes na Fé, somos apologetas mesmo. Nós defendemos a igreja. Nós estamos em combate. Eu não estou aqui no mundo batendo a varinha branca, aí levanto uma bandeira branca, calma aí, paz. Nós não estamos em período de paz, nós estamos em período de guerra. Que guerra, irmão? Guerra espiritual, guerra conceitual, divergências de doutrina. Agora, claro, não é uma guerra para você desprezar o outro. Às vezes as pessoas perguntam, questionam isso, mas os combatentes são muito radicais, é um pessoal muito puritano. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É respeitar, muito pelo contrário. Eu tenho muito amigo protestante, eu tenho tios que são protestantes, eu conheço pastores protestantes. Eu converso perfeitamente. Agora, partiu para a doutrina, aí ele vai ouvir o que eu tenho para falar. Qual é a minha crença? O que eu acredito? Essa é a realidade do Combatentes da Fé. Nós amamos as pessoas, amamos e respeitamos. Como dizia Dom Bosco, amamos os protestantes e os judeus, mas não concordamos com sua doutrina. São Dom Bosco fala isso aí. É a nossa realidade. Temos que amar os evangélicos, os protestantes, perfeitamente. Falar com eles, tudo bem. Não me impede nada de falar. Ser sal do mundo. Luz e sal do mundo. É isso que nós temos que ser. Agora, eu não posso achar que eu estou num lugar de paz, que não está tendo guerra, levantando a bandeira branca. Não, está tudo muito tranquilo, está tudo muito em paz, paz e amor, paz e amor. Nós não estamos nesse negócio de paz e amor nessa era hippie aí, não. Nós estamos em outra realidade, que a realidade que a igreja sempre enfrentou. Agora, qual é a base que nós temos? O amor, a caridade. Nós temos que ter o amor e a caridade. Essa é a realidade. A outra continua a frase, levando assim os homens ao coração da Santa Igreja. Esse é o nosso carisma. Nós temos que levar as pessoas a amar a igreja. A igreja precisa ser amada. E nós precisamos levar ao coração dela, ao âmago dela, ao mais profundo dela. Dentro da Sagrada Escritura, quando fala de coração, muitas vezes se pensava até como a alma. O mesmo valor da alma é o mesmo valor do coração. Por isso que está lá no Shema Israel. Aí vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças e com toda a tua alma. Olha aí, coração, força e alma. Quando nós falamos que nós queremos levar para a Santa Igreja, é isso. Nós queremos levar para amar profundamente a igreja no coração, no mais profundo do seu ser. Então fica aí hoje essa pequena missiva aí para você que está nos vendo, aqui para os irmãos aqui e as irmãs que estão aqui hoje, também da Combatentes na Fé, vocês aí que estão aí em Candeias nos acompanhando, vocês que estão no Rio Grande do Norte,
vocês que estão em Salvador, vocês que estão aí em São Francisco do Conde, né, que são as localidades. Então nós queremos agradecer. Combater um bom combate, como igreja militante, e guardar a fé, levando assim os homens ao coração da cidade.